Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Meu amigo, boa tarde, tudo bem? Fala, Zequinha, boa tarde, tudo bem? E você, tá bem, cara? Bem, graças a Deus. Saúde Melhor tá boa, agora. Família tá boa, tá tudo em paz? Tudo bem, também na nossa caminhada, Show de graças bola. a Deus. Isso que importa, É irmão. verdade. Bom, Fala meu amigo, comigo. é o seguinte, pra começar, vamos falar do Fluminense, que ontem venceu, né, no Maracanã, rapaz, o venceu, Bolívar. tentou muito, mas não conseguiu Tinha que ter feito mais gols. a margem, né? Pelo menos venceu, mas assim, a situação ainda é complicada, né, Sim, na sim. Libertadores. O Fluminense venceu ontem por 2-1, precisava que a diferença fosse de 3 gols. Isso por quê, né? A gente ainda não tinha explicado isso. O critério de desempate do Fluminense, da Libertadores, é o confronto direto. Agora tá tudo assim, né? Sim, cara, eu acho o mais justo também. Começou na Copa do Mundo de Clubes. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o critério de desempate principal é o saldo de gols. Isso, Que eu não acho justo. Aí depois vai Porque pra às vezes vitórias. você ganhou o time lá, sei lá, vou botar o Botafogo, porrou o São Paulo no jogo de ida e no jogo de volta. Aí o São Paulo é campeão, vamos botar que os dois chegaram no final do campeonato com o mesmo número de pontos, mas o São Paulo é campeão porque tem um gol a mais de saldo. Só que, perdeu os dois jogos, os dois pois turnos pro né? Botafogo e foi campeão, entendeu? É uma parada que eu acho injusta. O fato de ser saldos de gols. O que acontece? O Botafogo não, agora vamos falar do Fluminense. O Fluminense perdeu o jogo de ida pro Bolívar por 2-0. Venceu ontem por 2-1. No agregado, tá 3-2 Bolívar. Por isso o Bolívar leva vantagem no confronto direto. Isso, por isso que a gente tava falando que tinha que vencer por 3 3 gols de diferença. No toda. confronto direto, se os dois chegarem no final da última rodada, da sexta rodada aí da fase de grupos, e os dois com o mesmo número de pontos, o Bolívar leva. O Bolívar é quem passa, né? Então, Zeca, o que acontece? Ontem o Fluminense tentou bastante, finalizou muito e não conseguiu converter as chances em gols, ou melhor, conseguiu converter em 2. Faltou mais 2, né? Porque tomou um. Que tomou um gol. Sim, então assim, ficou aquele sabor amargo na vitória, embora tenha sido uma vitória importante, porque ainda manteve o Fluminense vivo. Se o Fluminense perde ou empata, ia ficar muito complicada a situação do Fluminense. Perder tava fora. Isso. Mas se empatasse, ainda teria chance matemática, mas estaria muito complicada a vida do Fluminense. 3 pontos, né? Sim, 2 pontos atrás, né? Na verdade, o Bolívar tem 5, o Fluminense tem 5. O Fluminense ia estar 2 pontos atrás, chegaria a 3, né? Ia ficar 2 pontos atrás. Aí o Bolívar só precisaria empatar na última rodada. Agora a matemática do Fluminense é essa, né, Zeca? O Fluminense assumiu a 3ª posição, jogou o Laguária pra 4ª, que é a lanterna do grupo. Só que o Laguária joga hoje, né? O Laguária vai enfrentar o Rivadavia em casa, o Laguária joga em casa. O Laguária tem 3 pontos. Num cenário absurdo, que é inimaginável, o Laguária só empatou, ou melhor, perdeu pro Rivadavia, o primeiro jogo deles, e os outros 3 empatou. Empatou com o Bolívar 2 vezes, empatou com o Fluminense 1 vez, né? Se o Laguária arrancar uma vitória do Rivadavia, o Laguária vai a 6 pontos. Aí a vida do Fluminense complica de vez. Por quê? É confronto direto na última rodada. Tudo bem que não é um grande time, o Fluminense vai jogar em casa, mas, né, lembrando, o Rivadavia já está classificado, né? Mas, por ser um confronto, um jogo que vale a classificação, o Laguária vai tentar de todas as formas complicar a vida do Fluminense. E o Bolívar joga em casa contra o Rivadavia. O Bolívar, caso o Fluminense vença o Laguária, o Bolívar não pode ganhar, né? Pode empatar ou perder. Se o Fluminense não vencer o Laguária, o Bolívar tem que perder. Que aí o Fluminense classificaria por 1 ponto a mais, né? Isso, aí tem uma coisa que é o seguinte: o Bolívar pode não ter esse jogo pode ser no Paraguai, como, né, força. E isso é importante. Sim. E sim, infelizmente, o Botafogo vai passar por isso. A situação política lá na Bolívia não tá legal, vários protestos contra o presidente Rodrigo Paz. Então, a Conmebol, por medida de segurança, já mudou vários jogos, né? O Botafogo também vai jogar no Paraguai. Então, se isso acontecer, vai ser mais tranquilo, né? Pro Rivadavia. Em termos, e assim, né? O Fluminense tem que torcer pro Rivadavia. Em termos, porque dependendo do que o Laguária fizer hoje... tem isso também. O Laguária não, o Rivadavia fizer hoje, ele não... O Rivadavia já tá tranquilo. Vai pra esse jogo aí, tipo... Nem aí. Tem que ver como vai. Aí tem que analisar como tá a situação do Rivadavia lá no Campeonato Argentino, né? Porque pode querer dar uma poupada nos jogadores nesse jogo contra o Bolívar, porque já tá classificado, vai ter 13 pontos, então assim, em termos vai estar de boa pra poupar. Pode, claro. Pode acontecer. Mas mesmo assim ainda acho que é mais time do que o Bolívar. Não, toda a vida.
Agora, como jogando... o Fluminense também, mas teve dificuldade nos 2 jogos. Jogando, né? Na altitude é complicado. Não, na altitude parece que tá todo mundo de Super Saiyajin. Lembra do Dragon Ball? Tá todo mundo com a skin Super Saiyajin e, meu irmão, aí é diferente. É diferente, de fato é diferente. Né? Lembrando que tá rolando, estão acontecendo protestos lá na Bolívia. La Paz, que é onde o Bolívar joga, talvez seja o centro do problema, né? Dos protestos. E, por isso, espera-se que... O jogo do Botafogo já não vai ser na Bolívia. O jogo do Botafogo vai ser no Paraguai. A gente vai falar do Botafogo agora, por isso já deu gancho. Mas o jogo do Bolívar, se nada se resolver até a semana que vem, vai ser semana que vem, não vai a próxima rodada? Sim. Até semana que vem, o jogo do Bolívar e Rivadavia pode sair da Bolívia. Malandramente eles podem tentar levar pra outra altitude, né, o Zeca? Pode tentar conversar na Comebol e levar pra um outro lugar que tem altitude. Mas aí a Comebol tem que chegar e falar, não, é aqui que vai ser e pronto. Então, né? A Comebol, não sei como funciona. Se o time pode escolher uma sede, um outro lugar pra jogar, ou se a Comebol... Eu acho justo, porque o time não tem culpa dos protestos do país, né? O time pode escolher... Eu acho justo o time poder escolher o outro lugar que vai jogar. Por exemplo, eles poderiam levar pro Peru, que tem altitude também. Pois é. Né? Mas, enfim... vamos deixar isso pra viver esse sofrimento. Na semana que vem a gente descobre. Mas, enfim, o jogo pode não acontecer na Bolívia, o que seria um baita de um ganho pro Rivadavia, que se mostrou um time melhor, ganhou todo mundo no grupo, né? Então, bonito. Já que rolou o gancho, né, Zeca? Vamos pular do Vasco aqui, vamos falar do Botafogo? Vamos lá. Vamos falar do Botafogo, depois a gente fala do Vasco. Então, é o seguinte, o Botafogo joga hoje contra o Independente Petroleiro, o time é da Bolívia, o jogo vai ser às 9 da noite, mas o jogo que seria na Bolívia passou a ser no Paraguai por causa de todos os protestos e tal, é por causa do presidente lá, você falou. Né? O Botafogo é líder do grupo E, tem 3 vitórias, né, e um empate. Vem de uma vitória na Sul-Americana em cima do Racing, né? Que talvez fosse... A gente imaginou que seria o time, o bicho-papão da Sul-Americana, mas não foi bem assim, né? O Botafogo venceu lá e aqui. É importantíssimo, né? Sim. O Botafogo já tem 10 pontos, é o líder do grupo, tá classificado para o mata-mata, porém vai decidir, né, nas últimas rodadas se vai para o playoff ou se fica em primeiro ou se cai para o segundo. Se cai para o segundo, joga o playoff, né? Então, assim, o Botafogo precisa vencer para se garantir. E depois tá mais tranquilo, se garante na fase, nas oitavas de final e não tendo que jogar os playoffs, tá tranquilão, vai ficar de boa aí. Pode até descansar, de repente, na última rodada, dependendo do resultado do outro confronto, né? Rapaz. Sim. Vamos então... para a provável escalação? Tem mais uma informação aqui. Sim. O Barbosa pode fazer... Sim, o Barbosa hoje pode fazer... a despedida dele. Se tá rolando... Não se sabe, tá rolando todo aquele problema institucional lá dentro do Botafogo, né? Parece que a Eagle não concordou com a venda do Barbosa e pede transparência, né? Rapaz, que coisa, com isso, hein? A venda tá brecada, meu irmão. Rapaz. Só que tem um porém. O Botafogo até já recebeu a primeira parcela. E aí? Então, vamos ver o desenrolar. Acredito que vai acontecer. Vai precisar de desenrolar esse problema. Mas hoje o Barbosa deve jogar. Talvez jogue até o jogo de volta, né? Porque não pode mais no brasileiro. Eu não lembro se ele tá na pré-lista. Já saiu a lista da Argentina? Ele é argentino, né? Barbosa? Eu acho que não, mas... eu acho que né, não. Eu acho que ele... Se não foi amplamente divulgado, eu acho que seria se tivesse. Mas, de fato, o Barbosa pode estar fazendo sua despedida, né? O Guinho e foi elogiado, jogou na última partida no lugar do Danilo, foi muito elogiado, deve ser mantido, né? O Danilo, que tá afastado, tá nessa rota de colisão aí com o Franklin Carvalho. O Franklin não gostou do pedido dele para não jogar a partida de final de semana passado, desse final de semana que passou, e com isso ele tá afastado do grupo, né? Não tenho notícia que ele tá treinando separado, mas ele tá afastado, ele nem viaja para essa partida e não se sabe nem se ele volta a jogar no Botafogo. Acho difícil. Agora, né? Ou se volta a jogar depois da Copa. Caso não seja vendido caso não seja vendido, pode ser que seja facilitado uma saída dele. Facilitado em termos, né? Vai sair caro. É fato. O Botafogo não conversa por menos de 35 milhões agora. E parece que teve uma proposta uma sondagem do Flamengo, que o Flamengo soltou 32. Pago 32 milhões, o que tu acha? Aí o Palmeiras cobriu, ofereceu 34 e o Botafogo negou de pronto. Tá rolando um leilão, então? Cara, sim, isso vai rolar aqui no Brasil, vai rolar só especulação, até porque o Botafogo seria tolo
de botar preço nele agora, antes da Copa. Exato. Né? Tem que esperar a Copa. Se o cara, na teoria ele é reserva, na teoria pode ser que ele nem jogue, mas na teoria pode ser que ele tome a vaga de alguém, seja titular e seja um dos caras importantes da seleção. E só o fator... Quem sabe ele faz o gol do título. Só o fator dele estar na seleção em uma Copa do Mundo, você já valoriza muito mais. Sim. Agora, realmente não precisa correr, porque de qualquer forma é só depois da Copa. Não tem pressa, a janela... Que vai abrir a próxima janela. Isso aí, a janela então... só abre depois da Copa. A janela não tá aberta ainda e assim, não precisa nem tanto correr, porque a janela tem bastante tempo, né? Pra se resolver isso. E, cara, como é um jogador do tamanho que é o Danilo, não tem por que correr mesmo. É vender pra melhor oferta e, assim... Não tem jeito, depende do jogador aceitar também, né? Não adianta o Flamengo oferecer 50 milhões e o Palmeiras 40 e ele escolheu o Palmeiras, que ele vai pro Palmeiras. Não tem jeito. Pois entendeu? Mas, enfim, vamos à provável escalação. O Vitinho também deve voltar a ser titular hoje. Então temos aqui Neto, Vitinho, Ferrarese, Barbosa, Alex Telles, Huguinho, Medina, Montoro, Vidalba, Kadir e Arthur Cabral, Zeca. Muito bem, e o Vasco tá fazendo bonito também no Sul-Americano, né? Tá fazendo bonito. Mas time reserva, então, deixou de lado o rapaz, galera assim, fez bonito, né? É que ele tá fazendo. Sim, aquele tá o negócio também, você dando oportunidades pros reservas jogarem, o cara tem a chance de se mostrar também, né? De pro Renato também é bom, né? Porque cria uma oportunidade, cria mais um jogador aí que ele vê que ele pode usar, né? Então, mas dito isso, o Vasco joga com o Olímpia hoje às 7 da noite, né? É o jogo lá no Paraguai. Faltam 2 rodadas pro fim, né? Essa e a próxima. O Vasco e o Olímpia estão empatados em número de pontos na liderança do grupo. O Vasco leva vantagem porque venceu o Olímpia, né? No jogo de ida, na primeira fase. E com isso, uma vitória hoje confirma a classificação do Vasco à próxima fase, né? Ainda no mata-mata. Justamente fez esse confronto direto também, né? Ele vai pra 10 pontos. O Olímpia também pode chegar a 10, mas... Só que, porém, mais uma vez o Vasco vai com um time recheado de considerados reservas e de sub-20, né? O Vasco... A maioria dos jogadores considerados titulares ficaram no Rio. Dos que entraram em campo como titulares na última partida, só o treinador do Flamengo e o Carlos Cuesta foram pro jogo, né? O Léo Jardim e o Carlos Cuesta viajaram com a delegação. A provável escalação tá cheia de dúvidas. E tem dúvida até complicada de falar aqui agora, porque se liga. Léo Jardim, goleiro. Tietê, pode ser que ele faça lateral direita, ou o JV Mutano, é isso mesmo? Isso. JV Mutano no lugar dele, né? Cuesta, Lucas Freitas, Avelar, Hugo Moura, Ramon Rick, JP, aí pode ser que se o Tietê não jogar na lateral, jogue no lugar do JP no meio, ou o Matheus França entre nessa vaga também, né? Inestrosa, Nuno Moreira e Brenner. É pra dar nó na cabeça de qualquer um, mas, assim, como realmente o Vasco abre mão de levar os titulares, os titulares ficaram no Rio com o Renato Gaúcho, que o Renato cumpre a última partida de suspensão porque não foi no jogo da estreia lá na Argentina, né? A Conmebol adorou isso. Próximo vai ter que estar em campo. Não, a Conmebol gostou, pô. Deu de castigo pra ele não ir nos outros 3, né? Então, assim... o Renato foi chato. Ficou triste, ficou triste demais. Gostou um pouco de poder treinar o time, de ficar com o time aqui no Rio, né? Então, assim... cara, o Vasco... São as decisões do Vasco. De fato, não dá prioridade para a Sul-Americana, né? E pelo menos manteve, né, Zeca? É o tipo da parada que, o Vasco não deu prioridade, agora tá correndo atrás. Não, o Vasco não deu prioridade e não deu mesmo, porque hoje era uma vitória, hoje classifica o Vasco e, entendeu? Mas... Não tá no desespero, não. Sim, mas o Vasco não tá no desespero. Mas se vencer... Hoje, o Vasco vai estudar o que vai fazer com o calendário daqui pra frente. Porque é o seguinte, vencendo hoje, tá classificado e busca a primeira posição. Aí fica bonito, vai direto. Não, que aí você indo direto pras oitavas, você corta 2 jogos. Exato, né? Olha só que diferença. E daqui a pouquinho tem a pausa também, né? Pra Copa do Mundo, pausa do Brasileiro. Então, é isso, vencendo hoje, no próximo jogo, já que vai ser em São Januário também, vai ter esse apoio, vencer e terminar bem essa fase de grupos na Sul-Americana. Bom, e hoje tem também Flamengo pela Libertadores. Fechando a quarta-feira de jogos pelo Rio. Vários jogos. Sim, o Flamengo recebe, né, o Estudiantes às 9h30 da noite no Maracanã. E o Flamengo tem 7 pontos, pode chegar a 10 caso aquele jogo contra o Independente Medellín, que deu todo aquele problema, seja vencido por WO, né? A Conmebol ainda não julgou. Tá em viés de julgar, ainda não tem data de julgamento. A Conmebol divulga poucas coisas, né? Tá demorando, né? Pra mim resolver isso rápido. Eu achei que ia ser rápido também, mas... Conmebol, vamos esperar, né? Deve depois que a Copa acabar de julgo. Então, pode acontecer, não duvido disso não. Se o Flamengo ganhar, tá classificado, né? Se ganhar por WO, que eu digo. Se vencer
Hoje o Estudiantes vai a 10 pontos, né? Já está classificado. E fica no aguardo do WO e da última rodada para decidir como ficaria no grupo, né? No grupo no geral. Para essa partida de hoje, o Flamengo conta com alguns retornos importantes, né? O Everton Araújo e o Jorginho estavam suspensos no final de semana, voltam ao time titular, provavelmente, claro. E o Bruno Henrique foi um dos destaques lá na Arena da Baixada, tá brigando por uma vaga para jogar ao lado do Pedro no ataque. Pode ser até que jogue ao lado do Pedro no ataque, na verdade, né? Ou até no lugar do Pedro. Vamos ver o que... Mas assim, o interessante é colocar ele junto com o Pedro. Eu queria ver também. O Bruno Henrique, o Samuelino. Nada contra vem bem, o né, Samuelino, cara? O Samuelino vem bem. Assim, mas o Bruno Henrique parece que é mais efetivo, né? Não sei. É diferente, né? Eu acho que o Bruno Henrique ele rende mais vindo do banco. Até quando joga na ponta. Porque ele tem mais gás, né? Se botar o Bruno Henrique pra jogar desde o início, ele costuma sofrer um pouco mais. Verdade. Porque tem menos gás. Mas o lugar dele é ali mesmo, né? Eu acho que sim. Eu acho que centroavante não. Ele teria que jogar, de repente, com o Pedro. Talvez fique melhor pra ele. Eu gosto mais. Também acho. Mas, assim, né? O Flamengo também tem o retorno do Luiz Araújo. Ele foi liberado para resolver um problema familiar no final de semana. Tá de volta. Pode até ser titular. Óbvio que o Careca gosta dele, né? E é o seguinte, Zeca. Temos a provável escalação do Flamengo aqui. Tudo bem, então. Vamos lá. Manda aí. Rossi, Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alexandro, Everton Araújo, Jorginho, Paquetá, Carrascaô, Plata, Bruno Henrique ou Samuelino e Pedro. Muito bem. Com o Bruno Henrique junto com o Pedro muda um pouco o sistema, né? Ele não deve fazer aquele sistema com... O Bruno Henrique deve ser tipo um segundo atacante, né? Talvez. Sim. É um pouco diferente, né? Sim. Bom, vamos então... Principalmente se for com o Carrascal e não o Plata, né? Exatamente. Vamos então aos palpites. Vamos lá, o Gabriel mandou aqui. Vamos começar aqui pelo Botafogo. Independente Petroleiro 1, Botafogo 2. E aí? O jogo é lá, né? Mas não tem altitude, né? Não dá pro Botafogo ganhar, né? Tranquilo. 2x0 Botafogo. 2x0? 2x0. Pra mim vai ser O Danilo ficar triste que não tá jogando. Vai ser no sufoquinho, mas acho que ganha por 1x0 Botafogo. É. Ele mandou aqui, ó, Olímpia 2, Vasco 1. Ele acha que hoje o Olímpia ganha. Assim, o jogo lá no Paraguai não costuma ser fácil. Já não é fácil, já não é um jogo fácil. Mas o Vasco tá muito desfalcado, né, cara? Geralmente o Vasco manda um pouco mais de reservas, né? Dessa vez, sei lá. Vou botar 1x1 então, só pro Vasco não perder. Hoje tá bem desfalcado, né? A galera do Sub-20 vai lá também pra ficar na reserva. Tem descoberto alguns destaques, né? É importante, o tem negócio jogadores... é o entrosamento e tudo, mas... Sim. Eu acho que o Vasco, cara, eu acho que o Olímpia ganha. Jogando no Paraguai, acho que vai ser 1x0 pro Olímpia. Cara, eu botei 1x1, empate. E fechando aqui, o Gabriel mandou Flamengo 1, Estudiantes 0. Que isso, magro placar, tá aí. Tá pessimista hoje, menino? Jogou hoje no Maracanã, 9h30. Rapaz. 3x1 Flamengo. 3x1? Pra mim, 2x0 Flamengo. Não vai ser aquela coisa também, não. Mas... jogo difícil, né, cara? O Estudiante vem incompleto, se não me engano, só o jogador, o zagueiro deles, que é um dos importantes, acho que esqueci o nome dele agora, que não joga. Mas, assim, é um Flamengo num momento muito bom, né? Não tem como falar que tá pior, que o time, de certa forma, completo, né? Paquetá voltando, então, assim, tem tudo pra ser um grande jogo. Não tem, com certeza. Tem que ver como é que vão estar os convocados, né? O Paquetá... que essa galera vai jogar, né? O Plata também já foi confirmado pelo Equador, né? Carrascal tem chance de ser convocado, sei lá. O pessoal fica meio assim, né? Tu vai botar... Ainda mais contra a Argentina, né? Sabendo que tu tá perto, convocado. Né, da Copa, não, o argentino, sabendo que tu tá convocado, é perigosíssimo. Léo Pereira também. Sei lá. Né? Bom, então, vamos acompanhar, né? Meu amigo, uma lesão agora é fora da Copa. Apesar de que o Neymar tá com edema na panturrilha e não se cogita desconvocar ele, né? Estão avaliando, acredito que acredito que depois da apresentação eles vão ver direitinho. Ele não deve mais jogar pelo Santos até a Copa do Mundo. Não. E depois da convocação, depois da apresentação, eles provavelmente vão avaliar, dependendo de como tiver, rua, né? Ou leva assim mesmo? O que tu acha? Vai depender, assim. Não, tô pedindo tua opinião. Vai depender, não. Tô pedindo tua opinião. Tô falando assim, se ele tiver com edema até, sei lá, 10 dias antes da Copa, tu leva ele? Então, se ele tiver bem pra jogar pelo menos a segunda partida da fase de grupos, eu levaria. Ele vai ser reserva, né? O Ancelotti falou que ele vai ser reserva. Então eu levaria. Agora, se for uma coisa séria, realmente, só pode entrar no caso de mata-mata. Aí não tem como. Porque não adianta, é tiro curto. Então eu preciso do cara 100% à disposição, né, cara? Dá pra não cair desse muro aí que tu tá em cima. Não, pá. Eu levaria, mano. Depende da situação do menino. Tá certo. Aquele abraço, cara. Valeu. Esporte Terê FM.